Olá, ninhos, como estão? Acá é a maestra Sara. E na nossa aula de espanhol de hoje, nós vamos estudar sobre o verbo encantar, tá bom, pessoal? Então, peguem aí o caderno de vocês e o livro de espanhol, que hoje nós vamos ver um conteúdo novo na nossa matéria, tá? Façam aí já o nosso cabeçalho, Escuela Nazaré, fecha, essa aula aqui é referente ao dia 20/8, tá bom? Maestra que sou eu, Sara Beatriz, a classe de vocês que é 5º ano, e lembrando que estamos no 3º bimestre, tá bom? Então, vamos lá, Antes de começar a explicação, vamos corrigir a nossa tarefa, tá? Vamos a corrigir a nossa tarefa, tá? Então, a primeira página que eu passei para vocês foi a página 94, tá bom? Lembrando que na última aula nós vimos ali sobre os pronomes demonstrativos, tá bom? Então, vocês tinham que fazer aqui essa página aqui, onde vocês tinham que pintar, tá bom? Aí, quem quisesse pintar, circular, marcar um X, podia fazer do jeito que quisesse, desde que destacasse aí a imagem correta, tá? Então, letra A. Esse livro é o melhor cuento clássico de la literatura. Então, qual que era o desenho? Era o segundo desenho, tá? Por quê? Foi utilizado aqui, o pronome esse, tá bom? Cadê aqui minha canetinha? Foi o pronome esse, tá? E o pronome esse nós utilizamos quando? Quando o objeto está perto da pessoa que está ouvindo, mas está longe da pessoa que está falando, tá bom? Então, o menininho aqui, ele está falando e o objeto está longe dele. E o outro coleguinha dele que está perto do objeto que está ouvindo. Então, a gente utiliza o esse, tá bom? A letra B. A mim me gustam los cómics. Esos son divertidos, tá bom? E já aqui, nós utilizamos o pronome essos, tá bom? O pronome essos, nós também utilizamos aí para algo quando tá um pouco longe da gente, tá bom? Tá longe aí de quem tá falando, tá bom? Mas tá perto de quem tá ouvindo, então tá próximo ali de quem tá falando. Então, no caso, vocês tinham que marcar o primeiro desenho aqui da menina, tá vendo? Ela tá próxima das histórias em quadrinhos, ela não tá super perto, igual aqui, que ela tá até tocando, aqui ela tá próximo das histórias em quadrinhos, tá bom? E a letra C, essa biografia é solamente para ninhos, tá bom? Então, aqui, qual é a frase, a pintura melhor aí que retrata o essa biografia? Né? Aqui o nosso pronome, essa biografia, é a segunda imagem aí, tá? Porque ele tá próximo da imagem, tá bom? Próximo da biografia, perdão. E aqui ele já tá com a biografia no colo, tá bem perto, né? Lembrando aí que os pronomes esse, esses e essa para quando algo está próximo da gente, não muito perto, tá bom? Aí depois eu pedi que vocês fizessem a página 100, tá? A página 100 vocês tinham aí que circular, tá bom? As palavras que eram intrusas, tá bom? Então aqui na letra A nós temos, todas as palavras são tipos musicais, são ritmos musicais, só tem uma palavra diferente, qual que era? Novela, tá? Então novela não é um ritmo musical, então a gente circulava aí novela. E na letra B, todas as palavras eram tipos de livros de literatura, tá bom? Menos pizza, né? Pizza é comida, então circulava aqui pizza, tá? A número 2, vocês tinham aí que ordenar as letras, né? E descobrir as palavras, tá? Então, a letra A, a palavra era diário, tá bom? Diário. E a letra B, a palavra era poema, tá bom? E aí, aqui embaixo, vocês tinham que relacionar, né? As letras com as capas dos livros. Então, esse primeiro livro aqui é um livro de poema, letra B. E o segundo livro é um diário, tá bom? Então, letra A, tá? Agora, a página 101, né? Vocês tinham aí que completar na número 3 o verbo preferir, a conjugação do verbo preferir. Então, ficou yo prefiero, tá bom? Era só colocar o R e o O aí. Tu prefieres, tá bom? Só colocar o E e o S. Ele, ella e usted prefiere, era só colocar o R e o E. Nosotros e nosotras preferimos, só colocar o R o irimos, né? Só essa sílaba irimos. Vosotros e vosotras preferis, para escrever ris. E eles, ellas e ustedes prefieram, tá? Só colocar a sílaba ren. E a número... não, é a continuação da 3. Vocês tinham que circular aí o verbo correto, né? Então, ahora es un círculo en la opción correcta. Sabrina, prefieres ou prefiere bailar
reggaeton e tango. Então, é prefiere, né? Ella prefiere, né? Ó, ella prefiere. B, nosotros preferimos escuchar las canciones pop de Shakira. Então, nosotros preferimos. E C, yo prefiero el rock, es un ritmo musical encantador. Então, yo prefiero, tá bom? Então, essa aí foi a nossa correção, tá, pessoal? Agora, nós vamos estudar o verbo encantar, tá? Então, a gente vai ter que voltar lá na página 95, onde tem ali a explicação do verbo encantar, tá? Vamos lá, ó. Lá na página 95, nós temos a conjugação ali do verbo encantar, tá? E antes, ali no início, temos duas frases que eu vou ler para vocês aqui, ó. A nosotros nos encantam los cómics de Mônica e su pandilla, tá? E ali depois um casal conversando, a mim me encanta ler poesias, tá bom? Então, observe aí. Primeiro, nós utilizamos encantam na primeira frase, depois encanta na segunda frase, tá? E agora nós vamos estudar aí o verbo encantar. Ele é um verbo um pouquinho diferente dos outros verbos que nós estamos acostumados, né? Nós acabamos de aprender o verbo preferir e nós vimos ali que o verbo preferir, cada pessoa tem uma conjugação, igual os verbos em português que vocês devem estudar também. O encantar, não, ele vai ter somente duas conjugações. Ora, ele vai ser encanta, igual tá ali na frase, a mim me encantam as poesias. Ora, ele vai ser encantam, tá bom? Igual na frase, a nosotros nos encantam los cómics de Mônica e su pandilla, tá bom? Por que só terá essas duas formas aí de conjugações? Porque, ao contrário dos outros verbos, que dependendo da pessoa, o verbo muda a conjugação dependendo do pronome, o verbo encantar, ele não vai se conjugar com o pronome, tá? Ele vai conjugar com o restante da frase, tá? Então, se a frase estiver no plural, o verbo é encantam. E se a frase estiver no singular, o verbo é encanta, independente aí do pronome, tá? Então, observe aí no exemplo. A primeira frase, tá, está no plural, porque é los cómics, tá bom? Então, são as histórias em quadrinhos, né? São mais de uma história. Então, o verbo tá no plural, encantam. E já na outra frase, tá bom? Também encanta ler poesias. Mesmo que poesias tá no plural, tá? Ler, que é a palavra que vem logo depois do verbo, tá no singular. Então, por isso que é encanta, tá bom? Aí, pessoal, o verbo encantar, além dessa distinção aí de conjugar com o restante da frase, não com o verbo, ele também tem outros pronomes que nós ainda não estudamos, tá? Eles têm os pronomes ali que nós chamamos de pronomes optativos, tá? Que são esse primeiro pronome que vocês estão vendo aí no livro, na tabelinha, né? São os primeiros pronomes que aparecem aí na tabela de vocês. Então, nós podemos utilizar a me, e colocar também a palavrinha no, né? Quando você vai negar alguma coisa. Então, eu posso falar, a mí me encanta los libros de romance, por exemplo, los libros românticos, tá bom? Ou a mí no me encantam los libros românticos, tá? Então, eu tenho a mí, a ti, a él, a ella, a usted. E aqui do outro lado eu tenho a nosotros e a nosotras, a vosotros e a vosotras, e a ellos, a ellas e a ustedes, tá? Esses pronomes, eles são optativos. O que seria isso, optativos? Você usa se você quiser na frase, tá bom? Eu não vou cobrar vocês utilizarem sempre esses pronomes, tá bom? E a gramática espanhola também não cobra isso, tá? Então, por isso que são optativos. Você opta, né? Você escolhe se você utiliza ou não esses pronomes, tá? Mas, do lado deles, vocês devem estar vendo aí, nós temos os pronomes obrigatórios ou obrigatórios, como falamos em espanhol. E esses pronomes não. Eles são obrigatórios, então nós somos obrigados a utilizar esses pronomes aí quando vamos conjugar o verbo encantar. Então, nós temos o pronome me, tá bom? O te, o le. Do outro lado, nós temos o nos, o os e o les, tá bom? Lembrando sempre, o me eu vou relacionar com o yo, tá bom? Que nós utilizamos lá para conjugar os verbos, tá? Então, eu vou falar, toda vez que eu falar yo, eu vou utilizar o pronome me no lugar de yo. O te vai ficar no lugar do tu. O le no lugar de ele, ella e usted, tá bom? E aqui desse lado eu tenho os pronomes no plural, né? O nos
eu relaciono com nosotros e nosotras. O os, tá bom? Eu vou relacionar com os pronomes vosotros e vosotras. E les, eu vou relacionar com os pronomes ellos, ellas e ustedes, tá bom? Preste atenção aqui que no vosotros não é vos, tá? Porque como nosotros é nos, os alunos têm a mania de confundir, achar que vosotros é o vos, né? Com V aqui, antes do o. Mas não tem, é os, tá bom? Então, como que eu vou fazer uma frase aí utilizando o verbo encantar, tá? Então, por exemplo, eu quero falar que a minha amiga gosta de um tipo de livro. Então, eu falo, a ella le encanta, tá bom? El libro, aí fala o nome do livro, tá bom? El libro de la Blancanieves, por exemplo. Aí coloca o livro ali, tá bom? Então, ó, a ella eu coloco esse pronome aqui que pode ser optativo, le encanta. E el libro de la Blancanieves, tá? Sem o pronome optativo, como fica? Le encanta el libro de la Blancanieves, tá bom? Na primeira pessoa, como é que fica? A mí me encantam los libros de aventura, tá bom? Porque é mais de um livro, então tá no plural, por isso que ficou encantam, tá? Sem o pronome optativo, me encantam los libros de aventura, tá bom? Agora eu vou fazer com o verbo no plural, com o pronome no plural e o verbo no singular. Então, como é que fica? A nosotros nos encanta el libro. Deixa eu ver aqui um livro. El libro de Harry Potter, tá bom? Então, ó. A nosotros nos encanta el libro de Harry Potter. Então, o pronome está no plural, mas o verbo ficou no singular. Perceberam aí? Por quê? É somente um livro que eu gosto, tá bom? Então, aqui eu utilizei o livro no singular, tá bom? Agora, aqui vou fazer uma frase ao contrário. Vamos lá. A ti te encantam... Ah, não. Isso. A ti te encantam los libros de romance, tá bom? A ti te encanta los libros de romance, tá? Então, ó, o pronome é singular, mas eu utilizei o verbo no plural, porque eu não concordo com o meu verbo, tá bom? Eu não conjugo o verbo com o pronome, eu conjugo o verbo com o restante da frase. Então, se a frase está no plural, o verbo no plural, frase no singular, verbo no singular, tá? Lembrando aí sempre de utilizar esses pronomezinhos aqui embaixo, os obrigatórios, tá? Me, te, le, nos, os e les, tá bom? E os optativos você utiliza se você quiser, tá bom, pessoal? Esse aí que é o nosso verbo encantar. Agora nós vamos fazer as atividades da página 95, 96, 102 e 103, tá? Ó, na 105, vocês já estão aí na página, tá? Vocês vão vocês vão sublinhar, tá bom? O verbo correto. Então, ó, a nosotros nos encanta ou encantam la história de Harry Potter e la Piedra Filosofal, tá bom? Então, ó, a frase aqui, la história de Harry Potter e la Piedra Filosofal, tá bom? Tá no plural ou tá no singular? Tá no singular, então o verbo vai ficar no singular também, tá bom? Então, sublinha aí o verbo que tá no singular. B. A mí me encanta ou encantam el cómic Gaturro. Es mi personaje favorito. Tá bom? Então, preste atenção na frase e sublinha o verbo. E letra C. A mí me encanta ou me encantam los diarios de Greg. Los libros são divertidos. Tá bom? Mesma coisa, sublinha aí de acordo com a frase, tá? A página 96, vocês têm que completar ali com as palavras que vocês vão ter que encontrar as palavras de acordo aqui, né, com as dicas que o livro dá, tá bom? Então, vocês vão ter aqui que completar esse continho, ó, la pobre viejecita, tá bom? Olha aqui, com cuidado, as palavras, as frases, as letras, falei tudo menos letra, as letras e completa aqui a palavra, tá bom? Agora, a página 102, vamos lá para a página 102, deixa eu virar meu livro aqui. Na número 4, vocês vão ter ali que unir, né, uma coluna com a outra. Então, a primeira está escrita assim.
Te gusta ler? Então, qual dessas frases aqui vai responder essa pergunta? Te gusta ler? Vai ser, a mí me gustan las fábulas, sí me gusta mucho, la Cenicienta, a mí me gusta mucho el príncipe, o porque los cuentos mágicos são mágicos e llenos de aventura. Qual frase aí que completar melhor a pergunta, você faz a ligação, tá bom? Mesma coisa nas outras frases. A número 5, lê e completa as frases com esse, essa, essos e essas, tá? El libro de Caperucita Roja me encanta. Aí vai ser o quê? Es mi libro favorito, tá? Preste atenção aí se a frase está no singular, no masculino, feminino, plural, tá? Letra B, espaço. História me encanta porque é sobre a vida de uma niña sonhadora. C, espaço. Libros são los mejores. E por último, poesias são as mais bonitas, tá bom? Agora, página 103, vocês têm que relacionar aí, né? Lê e relaciona. Então, com a foto ali, tá bom? Então, temos uma família lendo ali um livro. Aí, letra A ellos les encanta leer con la madre y con el padre, ou a ellos no les encanta leer los cómics. Bom, então, vocês vão ter que colocar aí qual é a frase que melhor combina com a imagem, tá bom? Letra A ali da segunda imagem. A nosotros no nos encantam los libros de literatura. E letra B, a mí me encanta ler livros para los alumnos. Qual das duas frases aí concorda melhor com a imagem? Você vai colocar a letrinha ali dentro do quadradinho. A eles les encanta la lectura. E letra B, a ti te encantam los cómics. Qual a frase aí correta? Coloca ali entre parênteses. E por último, a ele encanta ler cómics. E a letra B, a vosotros os encantam las historietas de Mafalda. Né? O que for melhor aí, coloca ali entre parênteses, tá, pessoal? Então, ó, nossa aula termina por aqui. Muito obrigada aí por vocês terem assistido esse vídeo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Lembrando agora que nós temos as aulas online também e nós vamos corrigir aí essas atividades nas aulas online, tá bom? Então, muchas gracias, hasta la próxima, besos e hasta semana que viene.